Então, às vezes, a gente fica com muita informação e buscando muitas iniciativas, e quando a gente para, revisita a nossa estratégia, olha as oportunidades, a gente fala assim, não, precisamos voltar back to the basics, né? E fazer essa execução corretamente. A inovação sem uma execução, ela também não vai, né? Então eu diria que o pilar é a execução. Agora, para a nossa marca, principalmente, ter assumido a dianteira na inovação do segmento tem sido importante para a construção da marca, para a percepção de valor agregado. Então, hoje a gente trabalha muito forte a inovação, né, como um pilar importante, a qualidade dos produtos e a constante inovação, né, mas tudo isso tem que estar associado a uma boa execução no ponto de venda. O dado que vem do nosso promotor, ele é fundamental, até porque ele tem uma abrangência muito maior, mas também o trabalho da auditoria, que olha na ótica do shopper, também para a gente é muito importante. Porque às vezes a gente está com uma visão muito técnica lá com o promotor, né, trazendo uma leitura mais de espaço, muito mais numérica, e a gente às vezes consegue coletar algumas questões mais qualitativas quando a gente traz a visão do shopper também. Então essas informações, elas têm que andar juntas, elas têm que trabalhar para a gente estar sempre evoluindo, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vidi Talks. Eu espero que vocês estejam gostando. Hoje o papo é com o executivo raiz de marketing e trade. Ele entende como poucos a força das marcas, a importância da execução impecável e, claro, o impacto de uma boa campanha. Diretor comercial de indústrias de ponta em alimentos, ele traz uma visão apurada sobre inovação, estratégia e liderança em um setor que movimenta milhões de pessoas todos os dias. Eduardo Jacos, um prazer te receber aqui, bem-vindo. Aqui a gente quer ir além dos números e das metas, a gente quer saber mesmo da sua visão. Então você fica à vontade, a casa é sua. Muito obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês no Vidi Talks, né? Estou acompanhando aí várias entrevistas que vocês estão fazendo, então acho que é muito rico aí é um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom, o prazer é nosso, Jacos. Nós nos conhecemos lá atrás, você já na liderança aí, né, de trade, em empresas de alimentos, na Vigor, agora na Seara. Então, queria começar um pouco ouvindo aí de você, né? Você que já liderou, é uma pergunta mais pessoal até, Você que já liderou marcas que estão presentes na casa de milhões de brasileiros, como é que você se sente tendo ajudado a fazer tantos produtos que estão aí no nosso dia a dia chegarem onde eles chegaram? Assim, é um trabalho assim muito gratificante, né? Primeiro porque são marcas icônicas, né? Marcas que estão há um bom tempo no mercado, um mercado muito competitivo, né? Que a gente sabe aí com concorrentes fortíssimos, não só empresas nacionais como multinacionais, fazendo um belo trabalho. Então, quando a gente vê o resultado desse trabalho, né? Tanto na parte da construção de marca, como você disse, na experiência que eu tive na parte de marketing e inovação, mas agora, mais recentemente, no trade marketing, cuidando de execução no ponto de venda, tem sido cada vez maior o desafio das empresas, né, de garantir essa execução nesse mercado muito competitivo, né? Então, realmente, dá muito orgulho ver essas marcas aí crescendo, presentes nos lares, né, e esse trabalho sendo feito. Muito bacana. Jacos, claro que a gente ia lembrar da campanha do Gil, né? A gente pode falar disso? Claro. Legal. Não tem, acho que, pelo menos de uma idade para cá, todo mundo vai saber da campanha do Gil da Vigor. Verdade. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, pensando nessas campanhas mesmo, que elas são game changer, assim, né? Muda muito a relação com um produto, com uma marca. Quais foram os seus principais desafios e o que você também pode contar dessa experiência aí que você teve? Foi uma experiência muito bacana, né? A gente estava no período da pandemia, né? E uma pessoa que se destacou muito nas mídias, né? E que tinha uma relação forte com a marca, né? Porque levava o sobrenome da marca. E a gente ouviu o público, né? A gente ouviu as redes sociais e estava muito claro que uma vez que ele saísse lá do BBB, né? Ele seria nosso, né? Então acabou sendo óbvio, né? Mas assim, foi uma relação muito bacana, uma pessoa com uma energia muito boa e que a gente conseguiu com a agência casar numa comunicação que foi muito feliz, né? De trazer, né? Reviver a
o grego, né, que era um produto que a gente estava precisando dar uma renovada no mercado. Era um momento que as pessoas estavam atrás de indulgência também, então casou isso, né, as pessoas estavam em casa, estavam buscando mais indulgência, né, queriam ter mais prazer na vida, então ele ajudou a gente não só a trabalhar o grego, mas também os queijos especiais, que foi um trabalho muito bacana que a gente fez no Vigor, né, com os queijos especiais, alavancando essa categoria também, num momento que acabou ajudando bastante. Então foi uma campanha, eu diria que icônica e que ajudou muito na construção da marca. Acho que é difícil alguém que não lembre disso. Exatamente. Muito legal. E como é que você está vendo hoje, né? A parte de estratégia e a parte de execução em relação a alimentos mesmo. Hoje você está à frente aí da Seara, uma empresa dessa proporção. Então, como é que você vê a questão da execução no varejo, no sentido estratégico e também no sentido operacional? Então, é excelente, porque assim, a gente está num momento na Seara em que a execução é o nosso principal pilar. Então está muito claro para a companhia que a gente vai dar a próxima virada nossa em termos de crescimento, de penetração nos lares, de aumento de mix, né, no ponto de venda através da execução. E a gente vê cada vez mais que a gente mergulha nos dados, né, que a gente olha o que a gente tem de leitura de campo, porque informação não falta, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não se afogar nas informações, mas o que a gente tem capturado de dados do mercado nos mostram que a oportunidade está nessa execução, né? E interessante é fazer o básico bem feito, isso que a gente tem visto, né? Que às vezes a gente não pode se perder na estratégia, avançando em muitas frentes, né? Quando a gente identifica que a gente tem oportunidades que estão muito claras, que estão associadas a reduzir ruptura, ter presença de mix, estar com uma distribuição adequada, né? E o time da ponta fazendo a execução básica, aquilo que o consumidor realmente espera num primeiro momento no ponto de venda. Então, às vezes, a gente fica com muita informação e buscando muitas iniciativas, e quando a gente revisita a nossa estratégia, olha as oportunidades, a gente fala assim, não, precisamos voltar back to the basics, né, e fazer essa execução corretamente. Então a gente vê muita oportunidade hoje em fazer o básico bem feito. Perfeito. E olhando, né, para vocês, para os concorrentes, pegando esse pedaço aí mesmo em que vocês atuam de alimentos, o que seria fazer esse básico bem feito? O que você acha que falta? Primeira coisa é presença, né? Então, assim, a marca, né, falando especificamente de Seara, a marca Seara é uma marca que cresceu muito nos últimos 12 anos, né? Então, do que ela era, desde que a JBS adquiriu ela, e o que ela avançou em termos de participação de mercado, assumindo liderança em congelados, que é um setor de valor agregado alto, competindo com marcas muito fortes, a gente vê que, assim, a percepção da marca, a aceitação, a fidelidade aumentou muito e o giro veio como consequência. E a gente não está tendo a velocidade de reposição desse produto na gôndola, né? Então, quando eu falo que é o básico, a gente recebe as informações de campo de que o produto está girando e a gente não está tendo a velocidade de reabastecer. Então, isso mostra para a gente que a gente precisa fazer esse básico, que é abastecer esses SKUs que o consumidor já está adquirindo, que já está tendo penetração nos lares. Então, esse trabalho que a gente tem feito aí, usando os dados de mercado. Hoje, se você tiver que comparar o que traz mais resultado para a companhia entre inovação e execução, e você fazer toda essa parte de operacionalização do ponto de venda, das vendas, né, de uma maneira bem feita, o que você acha que é mais importante? O que traz mais resultado? A inovação sem uma execução, ela também não vai, né? Então eu diria que o pilar é a execução. Agora, para a nossa marca, principalmente, ter assumido a dianteira na inovação do segmento tem sido importante para a construção da marca, para a percepção de valor agregado. Então, hoje a gente trabalha muito forte a inovação, né, como um pilar importante, a qualidade dos produtos e a constante inovação, né, mas tudo isso tem que estar associado a uma boa execução no ponto de venda, senão
você não dá visibilidade para essa inovação. A gente tem lançado, nos últimos anos, tem sido a marca que mais tem inovado no ponto de venda, né? E a gente sabe a dificuldade, né? E a gente está muito próximo do varejo para ajudar ele como que a gente leva essa inovação para o ponto de venda. Até porque o portfólio fica muito grande, né? E a gente tem que fazer uma seleção do mix adequado, né? Que a gente chama lá de mix prioritário por canal, por região, para a gente ajudar, né, o varejista a fazer essas escolhas. Uhum. Excelente. Tem alguma coisa que você acha importante de deixar assim, olha, as empresas, para pensar nessa questão da loja perfeita, da execução, elas não podem perder de vista tais pontos que você considere aí na sua experiência fundamentais para que a execução realmente possa ser um pilar e possa ser um motor aí de vendas? Ótima pergunta. Eu acredito muito em dar o significado para o time, né? Então, o time na ponta, né, o promotor, o vendedor, ele tem que entender a estratégia, você tem que dar o significado, e você tem que falar isso aí de uma forma muito simples, né? Então, uma vez que o vendedor, o promotor, que são aquelas pessoas, as pessoas mais importantes da companhia, né, que a gente fala assim, estão próximas do cliente, estão próximas do shopper. Então, quando ele entende a estratégia, quando está claro para ele, fica tudo muito mais fácil. Uhum. E aí, quando você prioriza, leva a informação adequada, já filtrada para ele, né, ao invés de jogar muita informação que ele não consegue decifrar aquilo, eu acho que a gente tem um avanço muito grande, né? É fácil? Não é fácil, porque a gente hoje, como eu falei, a gente tem muita informação, tem muito dado, né? A gente tem um portfólio muito grande, né? Verdade. Os canais estão cada vez mais multicanal, então o grande desafio é como você filtra, como você leva essa informação para a ponta, como você prioriza e como você dá significado para o time. Uma vez que o time assimilou a mensagem, a execução vem. E nesse jogo, como é que é a parceria com o varejo? Como é que vocês trazem o varejo também para jogar junto? É fundamental, né? Porque a gente vê uma evolução muito grande da relação com o varejo nos últimos anos, né? Antes, a gente percebia que a informação estava muito na indústria, né? O varejo muito dependente e uma relação muito transacional, né? Uma relação de preço e volume, Uhum. né? E a gente vê essa evolução de forma muito significativa nos últimos anos, né? O varejo preocupado em olhar o sellout, né? Reduzir os estoques, até porque a gente está com um custo de capital muito alto, então o varejo não quer estar mais estocado, era uma estratégia, fazia negociação de grandes volumes, né? E hoje isso não funciona mais, então ele está preocupado com o giro, ele está preocupado com a qualidade na execução daquele metro quadrado que ele tem que fazer com que aquele metro quadrado da loja dele gire cada vez mais. Então a conversa de sellout, a conversa de execução está cada vez mais presente, de mix, os dados, né, a posicionamento de preço adequado, né, taxas de promocionais, então tudo isso está muito mais na mesa hoje. Avançou muito. Que bom, né? Que bom, que bom. Sensacional. Mais profissional. Mais profissional, sem dúvida. Acho até que essa é uma palavra importante, a profissionalização. Porque o varejo, a gente pode pensar no comércio lá atrás, uma coisinha assim, né? Hoje não dá para brincar. Não, e para a indústria é ótimo, né? Você ter esses profissionais do varejo falando mais disso, porque assim, é o que todo mundo quer no final, né? Atender bem o shopper, né? Então, é ganho de recursos, né? Otimização de tempo, né? E aumento do giro, crescimento das categorias. Exatamente. Aí pensando no papel do trade marketing, né? Evoluiu bastante, você não acha? O papel do trade marketing? Antes não parece que, sei lá, 20 anos atrás a gente falava um marketing. Exatamente. Parecia uma peça, né, da área de marketing. Hoje, parecia merchan só, não parecia? Exatamente, associava mais a merchan, né, a execução no ponto de venda. E hoje o trade marketing, queria que você contasse um pouco desses desafios, dessa evolução e também pensando naquilo que sai da loja física, né, quando você tem as vendas online, em outros canais, como é que é isso no setor de alimentos? Ótimo, então assim, a gente vê essa transformação no varejo, né, essa mudança muito acelerada, agora com inteligência artificial também, né? Muitas ferramentas, e o trade vai ganhando corpo, né? Porque os recursos estão indo cada vez mais para a ponta, a gente vê o retail media, né? A própria mídia migrando
para a loja, o consumidor cada vez mais decidindo no ponto de venda, né? O repertório de marcas do consumidor também ampliando, né? Então reduz a fidelidade, né? Porque ele passa a escolher um repertório maior de marcas e a decisão, a conquista está no ponto de venda. Então por isso, quer dizer, o trade vai ganhando cada vez mais força, né? O próprio varejista também tem estruturas de trade muito maiores hoje, né? Está muito mais estruturado, né? E está conversando mais com o trade da indústria diretamente. Antes também era um canal via comercial. Agora a gente já tem diálogos, né, diretos com o trade do varejista e isso é bacana porque a gente começa a olhar 3, 4, 5, 6 meses para frente com o trade do varejista, né? Enquanto o comercial tá cuidando do dia a dia mais do transacional. Então a gente começa a ter agendas distintas, né? E começa a trabalhar melhor aí o desenvolvimento das categorias com essa evolução do trade. E nesse sentido, queria te perguntar, você tem um ponto de vista sobre monitoramento de execução de produtos no ponto de venda? Hoje a gente faz isso. Aqui na Vide, você conhece a gente bastante, e eu tenho essa curiosidade. Quando vai fazer o monitoramento lá no ponto de venda, se a gente pode fazer esse monitoramento na perspectiva do promotor, que acabou de executar e coleta, e na perspectiva de um shopper, que é a coleta terceira especializada, né, como você conhece, que vai lá e faz de uma maneira isenta a qualquer momento. Que ponto de vista você tem sobre isso? Como trabalhar com isso? Não no sentido de é melhor, é pior, mas como é que essas coisas conversam? O que elas trazem para a companhia? Ótimo. Eu acho que assim, são informações totalmente complementares, né? E elas são riquíssimas. Aliás, hoje, né, a gente tem trabalhado muito forte esse tema de ruptura a partir desta informação que a gente tem coletado no ponto de venda, né? Desse trabalho que vocês também fazem de coleta no ponto de venda, né? E o dado que vem do nosso promotor, ele é fundamental, até porque ele tem uma abrangência muito maior, mas também o trabalho da auditoria, que olha na ótica do shopper, também para a gente é muito importante. Porque às vezes a gente está com uma visão muito técnica lá para o promotor, né, trazendo uma leitura mais de espaço, muito mais numérica, e a gente às vezes consegue coletar algumas questões mais qualitativas quando a gente traz a visão do shopper também. Então essas informações elas têm que andar juntas, elas têm que trabalhar para a gente estar sempre evoluindo, né? Eu digo que essa leitura é viva, né? O mercado muda bastante, a gente tem que estar sempre adaptando. A gente de tempos em tempos a gente revisita essas informações, mas elas são o principal ponto de tomada de decisão nossa hoje para capturar as nossas oportunidades no mercado. Você acha que se trabalha só com uma ou só com outra, você fica com um ponto cego importante? Sim. Como que é isso? A gente tem trabalhado as duas informações, algumas a gente usa mais fortemente porque traz alguns dados numéricos mais abrangentes, né? Mas usar o dado da auditoria, né? O dado do consultor que faz a leitura em loja, tem sido cada vez mais importante para a gente, porque traz dados, uma visão mais qualitativa, né? Então, a gente ainda acho que tem que evoluir muito na questão de o que a gente pode extrair disso, né? Até conversar mais a respeito com esse público, que acho que pode ajudar a gente, contribuir em melhorias no tipo de informação, né? Porque eles estão vivenciando isso na loja e eu acho que é um próximo passo nosso, é ter uma conversa com esse público para eles nos ajudarem como que a gente pode evoluir não só na leitura, mas na nossa execução principalmente. Na sua visão, Jacos, quais são as principais tendências de inovação no mercado de alimentos que você está vendo? Juntando tecnologia, enfim. Bem, a gente tem trabalhado aqui do ano passado para cá, né, vou falar especificamente da Seara, 4 tendências muito fortes que a gente tem trabalhado, né? Uma que a gente começou a trabalhar mais forte agora, que a gente chama de saudabilidade restritiva, né? A gente está com essa questão aí das pessoas tomando medicamentos, Ozempic, Mounjaro, para controlar o apetite, né? Só que as pessoas precisam de um reforço na alimentação na base de proteína. Então a gente acabou de lançar aqui na APAS, na feira da APAS, esse mês passado, né,
uma linha de pratos prontos focada para esse público, para reforçar a proteína. Saudabilidade, né, está sempre na tendência. A gente tem uma questão de praticidade, né, que a gente lançou uma linha de panelinhas, e agora com snacks também. A gente lançou uma linha junto com a Netflix, né, uma novidade aí no mercado, porque as pessoas estão maratonando, né, e às vezes estão saindo da refeição à noite, do jantar, e querem um snack saudável, né, com bastante proteína, para poder maratonar à noite em casa. Então a gente lançou essa linha de produtos com a Netflix, tem sido um sucesso grande. Que legal. Essas parcerias também são muito bacanas, né? Bacanas. Muito legal. São marcas que têm tudo a ver com a gente, né? São marcas modernas aí que estão revolucionando de ocasião, o mercado. né? Exatamente. Onde é que ele vai consumir? Muito legal isso, muito legal. Muito bom. Bom, para a gente ir finalizando, o que você acha, pensando nessas mudanças todas, né? A gente falou aqui no VideTalks já em várias mudanças que você conhece, mudanças no trade, mudanças no varejo, mudanças na jornada do consumidor, que hoje ele que escolhe. Quando a gente olha para tudo isso dentro do seu desafio, que é um desafio comercial, né? Um desafio no fim do dia, é de vender mais, de ter rentabilidade. O que você acha que é importante não perder de vista mesmo? Nesse sentido, aí pensando tecnologia, pessoas, cultura, o que você pode deixar aqui de uma mensagem sobre esse desafio, que não é pequeno? Eu diria que a gente não pode perder a simplicidade, né? A gente tem visto aí uma evolução tecnológica, e isso não significa abrir mão disso, né? Mas sim como você extrair isso e não deixar de fazer o que precisa ser feito, né? Não se perder aí nas frentes. Então a gente vê ainda muita, né? Sei que eu estou insistindo nesse ponto de fazer o básico bem feito, né? Porque senão a gente realmente avança para muitas frentes, né? E aquilo que eu falei, que o importante é você dar o recado certo, dar o direcionamento para o time lá da ponta, que são eles que fazem a diferença. Então a simplicidade, né? A cultura não pode se perder, né? E assim, lá na Seara, na JBS, a gente tem uma cultura muito forte, e simplicidade é um pilar importante da cultura. Atitude de dono, quer dizer, o inconformismo de você, está vendo que tem alguma coisa errada, está vendo que tem alguma oportunidade, né? Não deixe isso para o próximo dia, né? Haja na hora, vá atrás de quem for, né? Então isso é uma coisa que eu acredito bastante. Muito bom. E é muito legal, porque a simplicidade, a gente usa essa palavra, parece pouco, né? Só que não é. Não é. Cuida do que tem que cuidar. Exato. Né? E tem bastante coisa para cuidar, ainda mais num segmento desse que tem a complexidade que a gente sabe que tem. Exatamente. Tem muita coisa para cuidar. Muito bom, muito legal. Super obrigada por você estar aqui com a gente. Uma honra mesmo. Obrigada mesmo. Vamos indo aí para o nosso final. Eu que agradeço o convite mais uma vez, acho que foi muito bacana poder dividir com vocês aqui, uma honra enorme estar aqui, né, com um público muito bacana, aí o time aí trabalhando, né, nesse ambiente super legal aqui, vocês estão de parabéns. Obrigada, obrigada, a gente fica muito feliz de poder receber vocês aqui, especialmente você que já é parte aí dessa jornada, muito bacana. Obrigado por isso. Esse foi o episódio de hoje, se você gostou, compartilhe e até o próximo.